Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Empregada doméstica versus diarista. O que vale mais a pena? Esclareça as dúvidas sobre o desvio de função. As vantagens de trabalhar no Brasil na visão dos estrangeiros. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em São Paulo, um rapaz que prestava serviços a uma entidade vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária entrou com uma ação trabalhista para tentar receber o adicional de periculosidade. A quinta turma do TST negou o pedido. Alegou que o autor da ação é funcionário público da administração descentralizada do Estado e, neste caso, não estaria protegido pela lei. O empregado recorreu à subseção especializada em dissídios individuais do tribunal. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que o empregado tem sim direito ao adicional de periculosidade. Isso porque, segundo o ministro, a lei que trata do assunto abrange os servidores públicos, independentemente do regime jurídico a que eles estão submetidos. A empresa Ponto Frio terá que pagar indenização a uma ex-empregada que foi assediada moralmente pelo supervisor. De acordo com a vendedora, o gerente fazia comentários obscenos que constrangiam os empregados. O TRT da 9ª Região condenou a empresa a indenizar a funcionária em R$5 mil. O Ponto Frio recorreu ao TST para tentar reduzir esse valor. O relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, explicou que o recurso de apelação não especificou as decisões apresentadas e apenas se baseou em divergência jurisprudencial em relação ao TRT. Por isso, o ministro não pôde conhecer do recurso. Na Bahia, uma telefonista que teve o estado de saúde agravado pela exposição prolongada ao ar-condicionado vai ser indenizada em R$200 mil. A funcionária, que tinha várias doenças, chegou a perder a visão do olho esquerdo. A empresa de telefonia recorreu. Alegou que a doença não tinha origem ocupacional e que a aposentadoria por invalidez da funcionária se deu por causa da esclerose múltipla e não pela exposição a um clima frio. A sexta turma do TST negou o recurso da empresa. O relator do caso, o ministro Aloísio Correia da Veiga, ressaltou que a telefonista não alegou nexo causal entre as doenças com o trabalho, e sim que a baixa temperatura no local de serviço agravou as doenças. É na correria do dia a dia que esses profissionais se tornam o braço direito de uma família. Hoje, os empregados domésticos ou diaristas são quase que indispensáveis. Mas como todo trabalhador, eles têm direitos e deveres assegurados por lei. Maria José trabalha como empregada doméstica há 26 anos. A 9 está na mesma casa. Aqui ela tem carteira assinada, férias uma vez por ano, folga nos feriados, repouso semanal remunerado, 13º salário e recebe vale transporte. Você tem seus direitos reconhecidos e registrados, não basta ser só reconhecido e não ser registrado, né? Aí, se você tem tudo isso registrado, você, na hora da sua necessidade, você tem a quem recorrer. A patroa Tereza Raquel é só elogios à funcionária. Mas não é só por isso que segue rigorosamente o que diz a lei. A aposentada conta que todas as empregadas domésticas que passaram pela casa dela antes de Maria José também tiveram todos os direitos garantidos. Porque nós consideramos
o servidor doméstico, né, a pessoa que está na nossa casa, como qualquer outro trabalhador. Então, nós sempre nos preocupamos com isso. Na entrevista inicial, sempre eu falava, tem a sua carteira profissional? Se a pessoa não tivesse, a gente providenciava, né? Mas nem toda a relação patrão-empregado doméstico é assim. E o destino são os tribunais trabalhistas. Os motivos vão desde a desvalorização do trabalho, quando o funcionário recebe abaixo do que é estabelecido em lei, até a informalidade da prestação do serviço, quando não há registro na carteira profissional, o que é mais comum. Daiane conta que trabalhou 1 ano e 2 meses numa casa de família em Brasília. Ela arrumava tudo, lavava, passava, cozinhava e cuidava das crianças. O salário que recebia era justo, mas sem o registro na carteira. Eu descobri quando eu engravidei, que fui entrar da licença, né? Cheguei lá, descobri que a carteira não estava assinada, eu fiquei triste, eu achei que meu trabalho não estava tendo valor, que eu sou empregada doméstica. Aí eu fui lá, conversei com ele, disse que não assinou, que assinar que quisesse, né? Porque eu sou empregada e não é necessário assinar minha carteira. As leis que regem o trabalho doméstico são específicas e diferentes dos direitos trabalhistas em geral. Elas garantem ao empregado salário mínimo fixado em lei, irredutibilidade do salário, 13º salário, auxílio transporte, repouso semanal remunerado, férias, licença maternidade de 120 dias, aviso prévio e aposentadoria. Inclusive já tem projeto de lei nesse sentido, igualar o direito do trabalhador comum da empregada doméstica, não havendo diferença nenhuma. Hoje é uma das maiores reivindicações da categoria é o fundo de garantia de tempo de serviço, a obrigatoriedade, né? Porque hoje é voluntário, e a hora extra. Diarista ou empregado doméstico? O que vale mais a pena ser? E na visão do patrão, qual é melhor contratar? São considerados empregados domésticos, jardineiros, motoristas, copeiras, arrumadeiras, cozinheiras, todos que prestam serviço de natureza contínua para uma pessoa ou família em sua residência. Mas pagar salário mensal, encargos e auxílio transporte nem sempre é viável para quem precisa de uma forcinha no trabalho doméstico. E no corre-corre do dia a dia fica quase impossível não ter a ajuda de um profissional dentro de casa. A solução é optar por uma diarista, como é o caso da dona Vera, que contratou a Iris. Para a aposentada, que apesar de não trabalhar mais, se dedica a várias atividades fora de casa, a diarista, uma vez por semana, atende às necessidades. Eu sou muito organizada, então eu já deixo as coisas assim engatilhadas, né? E ela também é muito exigente com o trabalho dela, então me atende perfeitamente. Ela faz a faxina uma semana, na outra ela vem e passa toda a minha roupa. Iris tem todos os dias da semana ocupados e às vezes trabalha até aos domingos. Cobra R$ 90 a diária. No fim do mês recebe uma quantia maior do que se trabalhasse como empregada doméstica em apenas uma casa. Vantagem por um lado, desvantagem por outro. Às vezes a gente fica enrolando, empurrando com a barriga. Não, eu vou ver isso. Aí acaba que a gente não recolhe e perde com isso, né? Porque a gente tem que recolher para garantir o INSS mais na frente, garantir o futuro, né? Diaristas são consideradas trabalhadoras autônomas e, por isso, não têm direitos como as empregadas domésticas. A empregada doméstica é mensalista, ela recebe mensal. A diarista é preferível que se pague a diária, ou semanal no máximo. Mas se deixar mensal, acumular todo mês, gera vínculo também. Fica igual a empregada também doméstica. Mesmo assim, a procura por esta forma de trabalho é cada vez mais comum entre as profissionais também.
Nesta agência de emprego, as candidatas a uma vaga para serviço doméstico têm preferência pelas diárias. Eu prefiro, né? Até mesmo porque, dependendo, a gente ganha até melhor, né? Porque tem umas patroas, né, que exploram demais e pagam um pouco demais também, né? Aí eu prefiro na diária. Porque é melhor, você não cria muito vínculo com o patrão e também você pode ir, porque antes eu dormia no emprego, né? E você pode ir para casa todo dia. Eu acredito que seja o fato da mobilidade, delas não estarem ali naquele serviço repetitivo dentro da mesma casa, o ganho é maior também, a diarista, né? A maioria delas trabalha por diária, ganha o dinheiro ali na hora, recebe a diária na hora, e o valor da diária é maior do que se ela fosse trabalhar como doméstica, ganhando mensalmente. Então, a preferência do lado delas, acredito que seja esse, trabalhar em lugares diferentes e ganhar mais. E é possível ter acesso a todos os benefícios mesmo sendo diarista. Basta que fique perfeitamente caracterizada a situação de autônoma. E para isso, a diarista deverá se inscrever no INSS como contribuinte individual e efetuar seu próprio recolhimento da contribuição previdenciária, mês a mês, de acordo com o seu salário base. Obrigação, inclusive, recomendada em lei, mas pouco cumprida. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Hernani Lima Andrade, de Brasília, quer saber mais sobre desvio de função. O que é desvio de função? Desvio de função é o desempenho pelo funcionário de serviços não inerentes ao cargo por ele ocupado. Desvio de função são todas aquelas atividades exercidas fora do contrato de trabalho, ou seja, toda a sua atribuição que você, como trabalhador, executa e ela não está contratada no momento que você entrou na empresa ou no órgão, é considerado desvio de função. Como comprovar o desvio de função? Para a caracterização do desvio de função, basta apenas a comprovação de que a função existe e o empregado a exerceu em desconformidade com a função na qual estava enquadrado e era remunerado. O desvio de função, bem como o acúmulo, é comprovado em regra pelas testemunhas, por colegas de trabalho, pelos documentos, pelas atividades. O desvio de função pode ocorrer no setor público. Nenhum servidor pode desempenhar atribuições diferentes daquelas da sua função. O desvio de função só pode acontecer se for absolutamente necessário e mediante prévia autorização por escrito do órgão competente, por prazo não superior a 6 meses. Todo funcionário público, exercendo, contratado, concursado, empossado por uma função, exercendo uma outra função, enquanto ele exercer essa outra função, é devido, basta recorrer à justiça, todos os benefícios econômicos. Não quer dizer que ele vai ser efetivado nessa nova função. Quer dizer que, enquanto ele estiver no desvio de função, numa função onde a remuneração e os benefícios são maiores, ele faz jus a essa diferença. Faça como o Hernani e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST, não perca, em 1 minuto. Até já! Atestado médico é o assunto da súmula número 15 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 15 do TST diz que a justificação da ausência do empregado motivada por doença para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal
deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos, estabelecida em lei. Hoje, o empregador, em regra, ele obedece ao que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, mas, eventualmente, na omissão da Convenção Coletiva, ele tem a prerrogativa de exigir a apresentação de um atestado médico que tenha sido emitido por um médico de confiança. Na verdade, o que ele vai exigir na prática é a apresentação de um atestado médico produzido por um médico do Serviço Único de Saúde. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. A subseção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu por maioria que o cargo de tesoureiro de retaguarda da Caixa Econômica Federal tem atribuição técnica e não é considerado cargo de confiança. Com a decisão, o empregado que desempenha essa função é obrigado a cumprir apenas 6 horas de jornada de trabalho, conforme a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O funcionário que ocupa o cargo é responsável por administrar o cofre da agência, realizar o suprimento dos caixas automáticos, conferir documentos, chaves e assinaturas e ainda movimentar e controlar valores e títulos em circulação na agência. A decisão da SDI reformulou o entendimento da 8ª turma do TST, que havia decidido que a função de tesoureiro de retaguarda seria de confiança e não técnica. A CLT dispõe sobre a jornada de trabalho de funcionários de bancos, casas bancárias e da Caixa Econômica Federal. De acordo com a norma, funções de chefia, direção, fiscalização e cargos de confiança não se enquadram na jornada de trabalho de 6 horas diárias, com um total de 30 horas semanais. Por isso, os ministros da 8ª turma negaram o pedido do funcionário para receber as horas excedentes, já que ele trabalhava 8 horas por dia. O relator do caso na SDI1, ministro Augusto César, entendeu que, diante da análise das atribuições do empregado enquanto exerceu o cargo de tesoureiro de retaguarda, ficou comprovada a função técnica e não de confiança. Seguindo os fundamentos do relator, os ministros garantiram o direito do trabalhador de receber o pagamento de hora extraordinária. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 116.400 de 2008. Embargante João Luiz Cisino e embargada Caixa Econômica Federal. Ministro relator. Senhora presidente, senhores ministros, trata-se de embargos regidos pela Lei 11.496 de 2007. Primeiro tema, aposentadoria espontânea, efeitos, multa de 40% do FGTS. Divergência jurisprudencial, a meu ver, não configurada, não conheço os embargos. Segundo tema, horas extras, bancário, empregado da Caixa Econômica Federal, tesoureiro de retaguarda, cargo de confiança não configurado. Aqui eu me refiro a precedentes da SDI1, inclusive, um precedente da SDI1 e precedentes das turmas, no sentido de que esse conteúdo ocupacional do tesoureiro de retaguarda, que está retratado, inclusive, no acórdão turmário, não configura o cargo de confiança bancário, por isso seria o caso de se aplicar ao J transitória 70. Conheço e provejo para esse fim. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 116.400 de 2008. Embargante João Luiz Cisino e embargada Caixa Econômica Federal. Ministro relator. Senhora presidente, senhores ministros, trata-se de embargos regidos pela Lei 11.496 de 2007. Primeiro tema, aposentadoria espontânea, efeitos, multa de 40% do FGTS. Divergência jurisprudencial, a meu ver, não configurada, não conheço os embargos. Segundo tema, horas extras, bancário, empregado da Caixa Econômica Federal, tesoureiro de retaguarda, cargo de confiança não configurado. Aqui eu me refiro a precedentes da SDI1, inclusive, um precedente da SDI1 e precedentes das turmas,
no sentido de que esse conteúdo ocupacional do tesoureiro de retaguarda, que está retratado, inclusive no acórdão turmário, não configura o cargo de confiança bancário, por isso seria o caso de se aplicar ao J transitória 70. Conheço e provejo para esse fim. Eu consulto os ministros. A divergência? Ministro Renato. Senhor presidente, eu gostaria de me lançar vencido. Eu sei que essa matéria já foi debatida aqui na STI, mas cada caso é um caso. E neste caso, especificamente, é um quadro fático, a meu juízo, muito forte, porque o tesoureiro, ele administrava o cofre e a casa forte da agência de lotação, realizava suprimentos numerários aos caixas executivos, conferia documentos, assinaturas, chaves de segurança, movimentava e controlava o numerário, títulos e valores. A meu juízo, este quadro fático é mais do que suficiente para caracterizar o cargo de confiança bancária. Então, não obstante os precedentes anteriores, neste caso, entendo que está caracterizado o cargo de confiança. Peço vênia para me lançar vencido, não conheço do recurso. O ministro relator conhece e provê os embargos no tópico, né? Cargo de confiança, horas extras, e o ministro Renato de Lacerda Paiva não conhece integralmente dos embargos. Eu tomo votos. Ministro José Roberto Pimenta. Senhora presidente, embora, como já bem colocado pelo ministro Renato, haja elementos trazidos pelo acórdão regional, mais precisamente pela sentença a que se remeteu o acórdão regional, e isso foi corroborado também pela egrégia turma desta casa, invocando inicialmente a súmula 102, item 1, como bem também salientou o eminente relator, houve emissão de tese explícita nos embargos de declaração, analisando as funções trazidas no acórdão regional e considerando-as suficientes para configurar o cargo de confiança bancária. A matéria já é bastante polêmica nas turmas e também nesta egrégia subseção, e eu me filio ao entendimento já referido pelo eminente relator e já referendado por precedente desta subseção da lavra do ministro Aloysio Correia da Veiga, que estas tarefas exercidas pelo chamado tesoureiro de retaguarda, fundamentalmente abastecer os cofres do banco 24 horas, etc., não são, a meu ver, suficientes para caracterizar a confiança bancária, são funções eminentemente técnicas, razão pela qual eu peço vênia à divergência para acompanhar o relator. A doutora Janira me informa que nós temos um processo que trata do conselheiro de retaguarda que está para ser julgado em SDI completa. Eu penso que, como o ministro Renato, que cada caso é um caso, não se pode julgar sob a forma de genérico, né? Então, conselheiro, tesoureiro de retaguarda sempre será ou não cargo de confiança. De qualquer forma, temos que nos ater àquilo que está revelado no caso concreto, né? Mas há um processo que está com este verbete para julgamento na SDI completa. Eu vou, então, poupar-nos, né, vou adiar eu peço vista, antecipando, porque, de qualquer maneira, quando chegasse na minha vez de votar, eu adiaria, porque há um adiado com essa finalidade. Perdoe, eu não tenho a menor, vamos dizer assim, dificuldade de deixar para a SDI completa, mas a SDI completa está ficando meio difícil, né? Porque... E outra coisa, se cada caso é um caso, a SDI completa teria que se reunir a cada caso, porque cada caso é um caso. Não sei. Então vamos julgar. Uma maioria hoje aqui, no sentido de que esse caso é um caso específico, né, que não atrairia os precedentes. Então vamos prosseguir. Ministro José Roberto acompanha o relator. Ministra Adelaide. Senhora presidente, eu peço vênia à divergência do ministro Renato, mas eu considero que a situação específica desses autos, ela realmente amolda a hipótese da OJ transitória 70, da SDI 1, na forma do voto do relator. Ministro Ives.
Senhor presidente, eu me lembro da sustentação até do Dr. Marcos, que hoje é juiz do trabalho, exatamente defendendo que o cargo, em tese, de tesoureiro de retaguarda por o conteúdo ocupacional seria cargo de confiança. Nós chegamos a debater, independente desse processo que foi afetado ao plenário, aqui a SDI completa, mas me lembro que nós acabamos entendendo que o tesoureiro de retaguarda, pelo menos na turma, me lembro perfeitamente, tesoureiro de retaguarda não tem, do ponto de vista de conteúdo ocupacional, diferença em relação a, por exemplo, um caixa executivo. Ou seja, ambos estão manuseando dinheiro e muitas vezes em volume bastante elevado, o que não caracterizaria por si só o cargo como de confiança. Nesse sentido, votei na turma. Entendo que não seria, se nós estamos discutindo tesoureiro de retaguarda, não seria caso a caso. Lembro que a Caixa, nessa época, com o Dr. Marcos, sustentou que na estrutura tinha algo de diferenciado. Nós analisamos o caso, vimos que não havia essa diferença que estabelecesse algo como um cargo diferenciado. Então, por essas razões, pedi no VN a divergência, vou acompanhar o relator, como fiz votando na turma. Ministro Lélio. Senhora presidente, o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT excepciona da regra geral da jornada de 6 horas o bancário, basicamente, em 2 situações. Exercício de cargo de chefia está descartado na hipótese dos autos, considerando que o Tribunal Regional, referindo-se à sentença transcrito, cujo acordo foi transcrito pela turma, folha 9, indica que o autor não possuía subordinados. A segunda hipótese é a existência de fidúcia especial pela própria natureza do cargo. Nesse ponto, socorro-me dos precisos fundamentos do ministro Ives, considerando que já se tornou corriqueiro no tribunal nos depararmos com essa mudança de nomenclatura na tentativa de descaracterizar a função efetivamente exercida pelo obreiro. Quando eu era bancário, esse cargo denominava-se supervisor de caixa. Passou a caixa executivo e agora é tesoureiro de retaguarda. Essencialmente, a mesma função. A mesma função. Ministro Luiz, na época vigorava o entendimento do tribunal, segundo o qual o advogado de banco era bancário. Então, eu fui bancário por 1 ano e meio. Há 30 anos atrás, mas fui. Sim. E, no que diz respeito à confiança supostamente depositada no autor, o fato de manusear dinheiro numa instituição financeira, data vênia, não se revela suficiente a caracterizar a maior fidúcia, nem tampouco a circunstância de estar investido de mandato na condição de preposto, uma vez que esse mandato não dá poderes de representação gerencial ou representação fora dos limites estritamente do processo judicial. Por essas razões, pedindo a máxima vênia, divergência, acompanho o eminente relator. Ministro Aloysio. Senhora presidente, a questão volta a discutir com relação à fidúcia para o enquadramento para o segundo do 224 do tesoureiro de retaguarda. E, na realidade, quer dizer, embora haja uma possibilidade de examinar caso a caso, mas o que representa a fidúcia do parágrafo 2º é exatamente uma possibilidade de comprometimento com o próprio empreendimento, né? Diz que no banco tem o caixa que recebe
o cliente com um cheque, e nesse cheque o caixa pega, olha aquilo, consulta o saldo, levanta, faz uma cara feia, vai para um outro sujeito que está passando, o cara tira a caneta, dá um visto, ele volta e paga o cheque. Quer dizer, qual a função de confiança? É aquele que tem uma alçada, que pode comprometer as finanças do banco e tem autorização para isso. O fato de controlar numerário, ter o controle de uma quantidade maior de dinheiro, isso é da própria essência de qualquer natureza, de qualquer tipo de atividade. É a fidúcia normal, não é? É uma fidúcia técnica, no sentido de eu tenho que controlar, fazer conta, pagar, suprir de numerários os valores e prestar contas daquilo que eu estou fazendo, mas não tenho autoridade de pegar e fazer uma autoridade para poder liberar qualquer valor daquele que não seja por suprimento de caixa. Então, é um cargo eminentemente técnico, e isso não caracteriza a fidúcia. Não é? Se eu pudesse conceder, falei, bom, deixa eu emprestar aqui, segundo as regras do banco, eu, como tesoureiro de retaguarda, não é? Cedo uma parte desse numerário para contemplar ali um valor de empréstimo, coisas que tais. Aí sim teria uma fidúcia especial a justificar o enquadramento para o segundo 224. Do contrário, me parece que é a regra do caput mesmo. Por isso que eu pedi no vênia a divergência, estou acompanhando o relator. Ministro Vieira de Mello. Presidente, já me valendo dos fundamentos dos que me antecederam, eu peço vênia ao eminente a divergência e acompanho o eminente relator. Ministro Alberto. Senhor presidente, também com a divergência, acompanho o relator. Ministra Dora. Senhora presidente, eu peço vênia o relator e voto com a divergência. E explico. No caso específico, o regional, além da questão dele suprir, lidar com dinheiro, o regional deixa registrado que some-se a este fato de que, na condição de preposto, tinha poderes para representar a Casa de Crédito integrante do polo passivo. O relator está conhecendo, toda a questão está sendo discutida, e ele está conhecendo por contrariedade ao J transitória 70. Eu não conheço, porque a questão não foi discutida sobre esse prisma, apesar de pré-questionado. Nos EDs, ou no próprio acordo, afasta-se a aplicação desta OJ. Mas a OJ trata-se, ao meu ver, do caso específico da adesão àquela jornada de 8 horas, exercendo funções meramente técnicas. Então, por esses dois fundamentos, eu não conheço, acompanho a divergência. Eu também peço, o acordo da turma é da minha relatoria, o acordo hora embargado, e tenho bem presente que o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, e foi isso que a OJ transitória 70, em continuidade a esse entendimento, estabeleceu, ele não se confunde com o artigo 62. É uma função, um cargo comissionado, uma função que é de confiança, mas não uma alta função que equipare o seu exercente ao empregador. Esta função está enquadrada em outra previsão legal, não no parágrafo 2º do artigo 224. E assim, a sentença, o acórdão regional, enquadraram nesse dispositivo a função exercida pelo reclamante. A turma não conheceu do recurso de revista. Então, não me parece possível, não me parece adequado presumir que essas funções, porque será que não era exatamente uma função de confiança, quando na estrutura do banco se enquadrou aquele cargo na previsão do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. E a sentença a que se reporta, transcrita pelo acórdão regional e transcrita, por consequência, no acórdão da turma que não conheceu, é expressa no elencar aqui
muitas funções de grande responsabilidade que foram exercidas. Não houve qualquer vício de consentimento, diz o acórdão regional, repito, reportando-se aqui, transcrevendo a própria sentença, e isso está transcrito no acórdão regional e no voto agora do ministro relator. Não há como se pretender, portanto, macular o ato patronal perpetrado de promoção funcional do autor e diante da função de confiança ostentada, diz o acórdão regional. Ele só era subordinado a um superior hierárquico, mas ele está incluído na previsão do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E é exaustivo o acórdão regional no concluir que a função de tesoureiro de retaguarda é naturalmente de confiança, porque ele era responsável por administrar o cofre ou a casa forte da agência de lotação, realizar o suprimento de numerário aos caixas executivos e caixa dispensers da agência, conferir documentos, assinaturas, chaves de segurança, movimentar e controlar numerário, títulos, valores, nada havendo nos autos que denote que ele não exercesse efetivamente essas funções. Este elenco está aqui renovado no julgamento dos embargos de declaração para justamente responder à questão proposta nos EDs acerca da previsão ou não da hipótese da OJ número 70. E se reitera que o TRT demonstrou que as condições previstas no artigo 204, parágrafo 2º, foram atendidas, porque as funções desempenhadas pelo autor está ali registrado e justificado e reiterado pela turma para justamente não conhecer da revista que havia manipulação de numerário, exercício de representação como preposto e a presença da fidúcia especial. Ora, eu não vejo aqui data vênia da maioria já formada em torno do conhecimento, como conhecer dos embargos. E penso até que esta desconsideração dos quadros fáticos estabelecidos pelas instâncias recorridas e a afirmação genérica de que não é cargo de confiança, quando se está aqui identificando funções de confiança, gera uma insegurança jurídica, porque não vejo como hoje, em benefício do próprio bancário, afirmar ou promovê-lo uma função de confiança que estaria prevista no parágrafo 2º do artigo 224, porque a qualquer momento se pode, em juízo, ter desconsiderada a natureza dessa função, de forma que eu mesmo que não dar aplicação ao artigo 224, parágrafo 2º, acho que em prejuízo dos próprios empregados, que, diante do risco, né, desta revisão, o banco ter que pagar 2 horas extras, e assim melhor não promover ninguém. Acho que reverte até contra o próprio trabalhador. Consigno, portanto, proclamo, portanto, que a sessão, por maioria, vencidos os ministros Renato de Lacerda Paiva, Dora Maria da Costa e Maria Cristina, que não conheciam dos embargos, deles conhecem no tocante ao tema horas extras, cargo de confiança, e lhes dão provimento nos termos do voto do excelentíssimo ministro relator. Processo seguinte. Senhora presidente. Sim, ministro Augusto César. Não, é só para fazer o registro, e apenas para efeito de registro, é que, na verdade, eu não estou desconsiderando os fatos que foram delineados pela instância regional. Eu os estou reinterpretando, mas sem ferir
à súmula 126 do nosso período de trabalho. Está bem, ministro, isso não há dúvida. Pela ordem, senhora presidente, Sim. eu peço notas degravadas. Notas degravadas para o ministro José Roberto. E não perca no próximo bloco o que é insalubridade e periculosidade. A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do vendedor Antônio Luiz. O que é periculosidade e insalubridade? A atividade insalubre diz respeito à questão da saúde. São elementos nocivos que tem no ambiente de trabalho, elementos que podem ser físicos, biológicos, químicos e que vêm a agravar a saúde do trabalhador. A atividade perigosa, o próprio nome está dizendo, é algo que expõe não apenas a saúde, mas a vida do trabalhador a risco. Normalmente, as atividades perigosas são atividades com explosivos, combustíveis, inflamáveis, ou seja, a atividade insalubre, em geral, a saúde do trabalhador vai sendo danificada aos poucos, dependendo da exposição do trabalhador a esse elemento nocivo à sua saúde. Enquanto na atividade perigosa, em um átimo de segundo, a vida desse trabalhador pode ser colocada em risco. Tanto que os próprios adicionais são diferentes. Os adicionais para a atividade insalubre são de 3 tipos, dependendo da gravidade da exposição à saúde. E o adicional de periculosidade é um só, de 30%. Durante a segunda semana do TST, os ministros analisaram diversas propostas de melhorias na jurisprudência trabalhista. A alteração na súmula 428 do Tribunal, que trata do regime de sobreaviso, é uma das novidades. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E hoje eu converso com o ministro do TST, Carlos Alberto Reis de Paula. Olá, ministro, bem-vindo ao TV TST. Um prazer, Ana, estar com você e com nossos telespectadores. Bom, então vamos falar agora de novidade. Essa nova súmula do TST que trata, do regime de sobreaviso, bem interessante. Agora, por que ela foi alterada? Ana, veja só, o mundo não é só de vocês, jovens, é também dos antigos. E o mundo muda muito. A súmula 428, quando foi elaborada, cuidava de um tema, o tema da intercomunicação. Antigamente nós não tínhamos celular, né? Então, essas novidades de informática, da telecomunicação de informática, né? Tecnologia de informática, elas acarretam um entendimento, sobretudo do julgador, para aplicar um direito que está consolidado, que tem princípios, para uma nova realidade. Então, nós tínhamos, nesta súmula, um entendimento abrangendo especificamente aparelho de intercomunicação. E citávamos BIP, pager, o aparelho celular. Tenho certeza que você já deve ter colocado no seu escaninho da memória, por que não dizer do museu, BIP e pager. Ninguém usa BIP e pager. Os meios de comunicação são muito avançados, tablets, iPhone e tudo por aí. Então, o que é que nós temos a fazer? Nós temos de ajustar. Fizemos uma nova redação. E partindo da experiência que nós tivemos em vários julgamentos, adaptamos aquilo que nos frequenta nos nossos julgamentos. Passamos a usar uma terminologia. Ao invés de usar a terminologia aparelho de intercomunicação, nós passamos a instrumentos telemáticos ou informatizados. E estabelecemos um princípio. Qual é o princípio? O princípio que o simples uso de instrumento telemático ou informatizado, que a empresa deu ao empregado, não cria em relação a essa entrega uma responsabilidade de a empresa pagar alguma coisa. Ou seja, não cria a aplicação do regime de sobreaviso. O que é o sobreaviso? O sobreaviso, previsto na CLT há muito tempo, destina-se aos ferroviários. O Brasil, talvez você não saiba, o Brasil era um país em que havia muita ferrovia. Quando o governo do JK
Você sabe que as ferrovias foram marginalizadas, a JK foi um implantador das rodovias, né? Cortou o Brasil de fora a fora, né? Ele, mineiro como eu, fez isso, né? Ele dizia, né? Vou fazer 5 anos, em 5 anos farei 50 anos. Então, para os ferroviários, criou-se um regime de sobreaviso. Sobreaviso, qual era a hipótese? O empregado, que estava em casa, ficava sobreaviso, ou seja, ficava aguardando ordem para trabalhar. Isso era o sobreaviso. O que nós entendemos? Hoje, quando você recebe instrumento telemático informatizado, e através desse instrumento, o empregador entra em contato com você e te convoca para trabalhar, é igualzinho ao regime de sobreaviso. É igualzinho em síntese, porque é muito interessante a gente ter a capacidade de simplificar e de sintetizar. Em síntese, isso é que nós fizemos. Por quê? Mudamos a redação. Dissemos agora de forma explícita que considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, ou seja, ele recebeu um iPhone, recebeu um iPad, recebeu um tablet, sabe a terminologia como é que muda? Não é? Se ele presta atenção, se ele permanece em regime de plantão ou equivalente, ou seja, se ele de posse desse aparelho, o empregador diz a ele, olha, você fica atento, que eu vou te chamar. Ou até o empregador pode elaborar um plantão. Dizer aqui, ó, nesse dia, vocês 3 estão em plantão. Vocês têm o telefone, não é isso? O iPhone, hoje ninguém usa mais telefone, iPhone, né? iPad, sei lá o quê. Então, eu posso chamá-los. Aí o que nós dissemos? Exatamente o que diz a CLT, no artigo 244, parágrafo 2º da CLT, que cuida dos ferroviários. Ela não cuida de iPhone. Né? O que diz? Se você for chamado, pela hora em que você estiver à disposição prestando o serviço, você vai receber como no regime de sobreaviso. E quanto é que é esse regime de sobreaviso? 1/3 do salário normal. Em síntese, apertada. Em síntese, objetivo. É isso que nós dissemos. Qual é a grande novidade? Nenhuma. Nós só explicitamos o que todo mundo sabe. Nós só traduzimos aquilo que o bom centro dita. Quer dizer, não há grande novidade, não há extraordinária novidade. Eu fico até um pouco surpreso quando vejo comentários e artigos dizendo que agora as empresas vão ter de rever. Rever o quê? Evidentemente, se as empresas se valem disso, a força de trabalho tem seu preço. Então, as empresas que querem ter força de trabalho, por essa força de trabalho, pagam. E não pagam, preste atenção. Nós não dissemos que é hora extra esse período em que ele está à disposição trabalhando, valendo-se de instrumento telemático informatizado. Dissemos que por aquela hora que ele trabalha, ele recebe a hora normal mais 1/3. Porque se hora extra fosse, seria a hora normal mais 50%. Quer dizer, nada de extraordinário. Uma simples interpretação, uma simples inserção do dispositivo da CLT no mundo de hoje. Só isso. Agora, esse assunto ele chegou a ser muito discutido em turmas. Por que o tribunal decidiu, então, jogar esse assunto numa súmula e não continuar analisando caso a caso? O tribunal reviu uma súmula. A súmula já havia. Só que a súmula era restrita especificamente a BIP, pager ou aparelho celular. Como isso, eu comecei a lhe dizer, o BIP e pager anda nos escaninhos do museu, aparelho celular existe e você sabe que no mundo de informática nós só temos começo, não temos fim. A gente não sabe quantos instrumentos, quantos aparelhos, quais são as inovações. Né? O Vale do Silício lá nos Estados Unidos, ninguém segura a criação desse povo no mundo de informática, você sabe disso. Então nós generalizamos tudo aquilo que é telemático, tudo aquilo que se vale de criação nesse mundo informático. Consequentemente, não criamos, adaptamos. Aí você me pergunta, mas o tribunal vem decidindo inúmeras vezes nesse sentido. E por que não continua? Porque é hora de nós consolidarmos a jurisprudência. Isso é uma súmula. Súmula para nós é
uma consolidação de um entendimento. Chegou o ponto de nós dizermos, isso é que nós entendemos. Não tem efeito vinculante, né? Nossa súmula, ninguém é obrigado a seguir nossa súmula. Agora só tem um detalhe, nós seguimos nossa súmula. Os juízes podem julgar de forma contrária, ou de primeiro grau, os desembargadores podem julgar. Quando chegar aqui, nós aplicamos. Mas fica sempre a grande pergunta. A quem interessa julgar contra a súmula, ou mesmo OJ, orientação jurisprudencial, se o processo chegar aqui, nós vamos aplicar. Agora, na prática, como é que fica? Algumas empresas não tem jeito, vão ter que se adaptar a essa nova súmula, essa nova redação, né? Mas, olha, eu acho até interessante como se faz, não vou usar o termo cachoeira, né? Como se faz tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. As empresas, se bem lessem o 428, chegariam à mesma conclusão. Nós só explicitamos para que dúvidas não pairem. Porque a finalidade da justiça é gerar tranquilidade, é gerar segurança, é ter previsibilidade. Ou seja, nós julgadores, nós devemos ter através de nossas sentenças, de nossos acordos, resumidamente de nossas decisões, nós temos de sinalizar para o jurisdicionado e para a sociedade o que vai acontecer, qual é o nosso entendimento. Então, eu acho que, em resumo, eu simplifico muitas coisas, sabe? Em resumo, para bom entendedor, e diz que para bom entendedor um pingo é letra, antigamente se dizia isso. Então, para um bom entendedor, isso está embutido aqui na antiga redação, nós explicitamos isso que está embutido, que está respaldado em vários precedentes das nossas 8 turmas que trabalham aqui, em que nós somos divididos aqui no TST. Agora vai mudar a questão do pagamento das horas extras sobre esse regime de sobreaviso ou continua igual? Não, porque isso chama-se aplicação analógica. Eu aplico para casos análogos, sem fazer redundância, para casos semelhantes, de preferência casos iguais, eu aplico a mesma solução. A lei é que aplicou essa solução para essa hipótese, eu disse a você, quando cuidou dos ferroviários, entendeu? E nós aplicamos a mesma solução legal, porque nós não somos legisladores, você está entendendo? Eu, como julgador, eu sou intérprete da lei. É quase como que eu pego a lei e, perante um fato, uma situação que nos é posta, uma situação jurídica, eu dou a resposta a esse fato, mas sempre respeitando a lei. Eu não posso criar lei. Quem cria a lei é o Poder Legislativo, ou até iniciativa do Poder Executivo através de medida provisória. Você também sabe disso. Mas tem todo um regime próprio. Nós, do Poder Judiciário, nós não somos criadores de lei, nós somos intérpretes e aplicadores de lei. Como é que foi, como é que aconteceu durante essa segunda semana do TST? Foi uma proposta isso? Já vinha sendo debatido pelo tribunal, fazer essa alteração na súmula? Ana, nós, ao realizarmos a semana do tribunal, que foi do dia 10 ao dia 14 desse mês, como a gente trabalha? A gente faz algumas propostas, a coordenação é sempre do presidente, e aí ele coordena as propostas, faz a peneira das propostas em relação a algumas coisas, temas relevantes, temas que estão provocando uma multiplicidade de processos, temas em que há, vamos dizer assim, uma consolidação da jurisprudência. Quer dizer, então nós aproveitamos essa semana para darmos um reajuste, fazermos uma revisão, darmos a calibragem no que nossa interlocução com a sociedade através de súmulas e OJs. Ministro, muito obrigada pela entrevista e seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado a você, Ana. Sempre à disposição. Bom, e o número de estrangeiros que desembarcam no Brasil para trabalhar está aumentando. Os 3 primeiros na lista dos países que mais enviam trabalhadores para cá são os Estados Unidos, seguidos das Filipinas e Reino Unido. Veja agora no quadro Memória como as leis trabalhistas se adaptaram a este profissional. Em
1530, chegou a primeira expedição portuguesa para colonizar as terras brasileiras. Além de povoar o território e expulsar os invasores, o cultivo da cana-de-açúcar era o grande negócio, por ser um produto de muita aceitação e alto valor na Europa. Dessa forma, a mão de obra escrava começou a ser explorada no Brasil e permaneceu assim por 3 séculos. E só em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea deu aos escravos a liberdade de serem trabalhadores livres. Mas em 3 séculos, muitas riquezas brasileiras foram descobertas, como o ouro, a prata e o cultivo do café e algodão. E com o aumento da exploração, surgiu também a necessidade da mão de obra qualificada. Em 1890, surge o incentivo à política de imigração estrangeira para substituir a mão de obra escrava. Nessa época, 184 mil imigrantes chegaram ao Brasil. A crise econômica que acontecia no mundo e as oportunidades de trabalho que surgiam nas áreas urbanas e rurais no Brasil levaram a população brasileira, graças à imigração estrangeira, a atingir mais de 14 milhões de habitantes. E durante o período de 1890 a 1930, a população cresceu para mais de 33 milhões de habitantes. No final do século XIX e durante as 3 primeiras décadas do século XX, milhares de portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses chegaram ao Brasil. Os alemães foram trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo, nas indústrias e na zona rural do sul do país. Os italianos chegaram primeiro no sul e depois seguiram para São Paulo. Os japoneses buscaram empregos nas fazendas de café do oeste paulista. Poloneses e ucranianos formaram suas colônias no Paraná. Temos que situar historicamente, porque eles chegam ao longo da história do Brasil, mesmo durante o Império. Mas o maior fluxo se dá durante a Primeira República. Um ano e pouco antes da proclamação da República, houve a abolição da escravidão no Brasil, então o Brasil precisa de mão de obra para impulsionar, dinamizar a sua economia, principalmente a lavoura de café. Os primeiros direitos dos imigrantes foram reconhecidos em 1945, através do Decreto-Lei 7.967, que foi revogado em 1980 pela Lei 6.815. Conhecida como Estatuto do Estrangeiro, o artigo 4º dessa lei estabelece os tipos de visto, como o de trânsito, o de turista, o temporário, o permanente, o de cortesia, o oficial e o diplomático. Além de definir a situação jurídica do estrangeiro, a lei também criou o Conselho Nacional de Imigração. Os vistos de trabalho precisam da prévia autorização do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil para que possam ser concedidos no exterior pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil por meio da rede consular. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O trabalhador estrangeiro teve grande influência sobre a formação da cultura brasileira, que ao longo dos séculos foi incorporando características de várias nacionalidades: o idioma português, a culinária italiana, as técnicas agrícolas alemãs, as batidas musicais africanas. Assim se formou um povo com uma cultura diversificada e de grande valor histórico.
O TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST e eu espero você. Até lá!